Oi pessoal, é a Kátia Moraes, consteladora familiar. E hoje eu vim aqui falar sobre uma conversa que eu tive com uma pessoa e a pessoa disse assim pra mim, a gente falava sobre constelação. Ela falou assim, eu tenho meio preguiça de constelação porque é aquela coisa de ter que ficar perdoando todo mundo e nem sempre é possível perdoar todo mundo. E ela falava, logicamente, uma questão dela, né, de dificuldades com os pais e tal. E aí é uma coisa que as pessoas questionam muito essa fala que a constelação tem, que a gente precisa tomar o nosso pai, tomar a nossa mãe, porque sem isso a gente não consegue ter uma vida boa. E isso é fato. Se a gente não toma a energia dos nossos pais biológicos, se a gente não aceita que não dá para comprar um pai novo na padaria ou uma mãe nova no supermercado, que a gente tem que aceitar aquele pai e aquela mãe que nos colocou no mundo como os únicos possíveis, e obviamente isso não nos impede de ter figuras maternas ou figuras paternas na nossa vida, que a gente escolhe. Mas os biológicos, aqueles que deram a vida de verdade, não tem como trocar, só tem aqueles. E aí a pessoa muitas vezes tem uma mágoa muito grande dessa mãe, desse pai, por uma série de motivos, e cada um tem o seu, e na maioria das vezes até lícito, é justo aquela mágoa que a pessoa tem, e a gente não vai dizer que a pessoa está errada em ter aquele sentimento, não é bem por aí. É preciso validar esse sentimento de eu senti muita raiva, você não foi legal, mas existe essa pessoa, esse ser humano imperfeito que me magoou. Mas existe um outro ser humano, que é o meu pai, ou que é a minha mãe, que está dentro de você, que eu não posso trocar, que eu não posso mudar, e que me deram a vida. E esse ser humano que me deu a vida, que me colocou aqui nesse mundo, esse eu preciso honrar. Então a constelação muitas vezes é como se a gente tentasse dividir a pessoa em duas, sabe? Existe aqui uma pessoa que foi agressivo comigo, que me abandonou, que abusou de mim, que não ligou para mim, que não me cuidou, que me magoou de diversas formas. E essa pessoa eu coloco nessa caixinha aqui e ela vai arcar com as consequências disso tudo, de repente através da lei, através das leis universais mesmo, né, que são muito assim, eficazes nesse ponto, porque a gente, aquela história de aqui se faz, aqui se paga, realmente acontece, e a gente não precisa fazer nada para isso, porque vai acontecer de uma forma ou de outra, é a justiça divina, né? Mas aquela pessoa que nos deu a vida, aquele pai ou aquela mãe que foi o responsável por a gente chegar aqui na Terra, essa pessoa a gente precisa colocar numa outra caixinha, que é a caixinha do pai, a caixinha da mãe. Então, de repente, é um pai violento. Um pai, eu já atendi pessoas que tiveram pais realmente, assim, de chamar a polícia mesmo, de agressões muito sérias, de situações onde a pessoa realmente precisou ser julgada pela justiça. E ok, ela tem que arcar com todos os rigores da lei pelo que ela fez. Aquele pai violento. Mas tem aquele outro pai que está dentro daquela mesma pessoa, que é o homem que deu a vida, que apesar de ter aquele ímpeto violento dentro dele, e às vezes as pessoas muito violentas, elas podem num surto matar outras pessoas. Ele maltratou, ele espancou, ele fez e aconteceu, mas ele não matou. Mas eu não morri, foi por sorte. Ok, você pode até não ter morrido por sorte, mas você veio à vida através desse homem e da sua mãe. E por mais que ele tenha feito mal para você, você sobreviveu. E se você não aceitar esse homem como o seu pai biológico, você vai ter dificuldade no seu futuro. O seu filho vai chegar e vai falar, cadê meu avô? E ele não está procurando uma figura paterna que você elegeu, não. Ele está procurando o avô biológico. E se esse avô biológico está excluído no sistema, as crianças são muito solidárias aos excluídos. Isso tudo é inconsciente. Mas de repente você começa a notar
que o seu filho está seguindo um caminho de violência, que o seu filho está lidando mal com a questão de brigas, de conflitos. Por quê? Porque ele quer que alguém olhe para aquele excluído lá, que no caso é o seu pai, que é o avô dele. E às vezes ele nem conhece esse avô, às vezes ele nem sabe da história, mas ele inconscientemente ele quer trazer o excluído de volta. As crianças são extremamente solidárias com os excluídos. E às vezes cresce um adulto violento, ninguém olhou para aquilo, e talvez ele um dia consiga incluir essa pessoa, talvez num segundo momento essa mãe, mas já depois de um tempo resolva olhar para isso e trazer de volta esse membro excluído. Mas a gente não pode excluir, gente. A constelação trabalha isso. Não exclua seu pai e sua mãe. Aceite que o pai e a mãe são aqueles que dão a vida e não tem como trocar. São só aqueles. E esses que abriram aquela janela do céu para você descer para a vida, que são esses portais divinos para você chegar no mundo, você tem que honrar. E como que você honra um pai e uma mãe que você não consegue amar? Você honra fazendo algo muito bom com a sua vida, porque o presente que eles te deram foi a sua vida. Então, é fazer essas caixinhas. Aqui tem um homem que me deu a vida, aqui tem esse homem que tá lá, pagando na justiça por tudo que ele fez. Desse homem aqui eu não gosto. Esse homem que me deu a vida, eu agradeço e coloco ele no espaço de pai. Mas eu me reservo o direito de não conviver porque ele tem essa característica. Mas é meu pai. E quando isso vem do fundo da alma, do fundo do coração mesmo, é meu pai, a coisa se acalma e a coisa flui. E às vezes abre-se o caminho, sim, para um convívio, para um perdão, para uma segunda experiência melhor. Às vezes não, mas se a aceitação desse pai for verdadeira, a vida daquela pessoa flui e os descendentes também. Então, gente, às vezes, esse perdão que as pessoas falam na constelação, ele pode ser feito de uma forma muito tranquila e saudável, desde que você consiga fazer essa segmentação. Esse ser humano aqui é meu pai, mas ele também é esse homem violento, e esse homem violento, ele merece punição. Ponto. Mas não deixa de ser meu pai, é meu pai. E aí você escolhe, eu vou conviver ou não, eu não quero, eu prefiro ficar distante. Mas dentro do meu coração existe um lugar que é do meu pai, o homem que me deu a vida. Então é assim que funciona. E aí eu fico à disposição de vocês para esclarecimentos, porque esse assunto gera dúvidas mesmo, é confuso, às vezes é difícil de aceitar e de entender, mas é preciso olhar para isso, é preciso reconhecer, porque senão depois os nossos descendentes vão ter que arcar com essa questão que a gente não quis olhar. Então fica aí o convite, enviem um vídeo para os amigos, sigam o canal, ativem o sininho, isso me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. Um beijo!